Bem, oi a todos, dando sequência aos nossos vídeos sobre fundamentos de química aquática. No vídeo anterior, eu falei sobre o sistema ácido carbônico e nós apresentamos dois modelos termodinâmicos que normalmente nós utilizamos em cálculos de química aquática quando nós trabalhamos com o sistema ácido carbônico. Um modelo que considera o sistema ácido carbônico um modelo aberto, sistema termodinâmico aberto, ou sistema termodinâmico fechado. Eu vou fazer um exemplo de aplicação do sistema ácido carbônico em águas naturais e um problema muito interessante. Então nós vamos fazer um exercício. Qual que é o nosso exercício? Alguém pergunta para vocês o seguinte: exercício. Qual o pH da água da chuva? Qual que é o pH da água da chuva? É uma pergunta interessante porque muitas vezes as pessoas vão pensar o seguinte: não, a água da chuva? Não, a água da chuva, o pH da água da chuva deve ser igual a 7. Não é. O pH da água da chuva não é 7. E por que não é 7? Vamos imaginar o seguinte: imagina uma gota de chuva. Imagina uma outra gotinha. O desenho está ruim. Umas gotinhas, uma mais gordas, outras menos gordas. Imagina chuva. Aí a gente imagina, mas chuva deve ser só água. Deve ser só água. Então a água da chuva está lá na atmosfera, um ambiente devidamente protegido, só é água, deve ser pH igual a 7. Mas acontece que a atmosfera, ela tem, a água da chuva tem contato com a atmosfera, e tendo contato com a atmosfera tem CO2 na forma de gás, e CO2 na forma de gás deverá estar em equilíbrio com CO2 na forma, vamos colocar de outra cor, CO2 na forma aquosa. Ou seja, num ambiente que me considera a água da chuva, dificilmente eu vou considerar esse sistema como um sistema termodinâmico fechado. Não é fechado, porque eu tenho contato com a atmosfera. E se eu tenho contato com a atmosfera, é lógico que esse é um sistema termodinâmico aberto e vai existir sempre a troca do CO2 na forma gasosa para CO2 na forma aquosa. Então, o modelo termodinâmico para a água da chuva, eu tenho que admitir que o meu sistema termodinâmico, ele é um sistema aberto. Ele é aberto. E aí, para esse sistema, quais são as espécies relevantes que eu tenho? Não, eu tenho água. Mas água se dissocia, H+, OH-. Eu tenho CO2, tenho. Mas na fase líquida, quem que eu vou ter? H2CO3 estrela, bicarbonato e carbonato. Lembra o que é o H2CO3 estrela? Lembra que o H2CO3 estrelas é a soma de duas espécies. É o CO2 na forma aquosa mais a concentração de ácido carbônico. Lembra que eu estou somando essas duas espécies. E essas duas espécies, a soma dessas duas espécies, nós chamamos de H2CO3 estrela. É uma espécie que não existe, mas eu estou somando porque analiticamente eu não consigo separar dessa e essa. Então, o que eu espero que aconteça com a água da chuva? No ambiente isento de contaminação, que espécies relevantes que eu tenho na fase líquida? Água, H+, OH-, H2CO3 estrela,
ácido carbônico, vou chamar ácido carbônico, bicarbonato e carbonato. E como é que eu posso resolver esse meu problema? Utilizando agora as ferramentas que nós vimos em vídeos anteriores, que nos permitem calcular o pH. Nós vimos o estudo de pHs em águas puras, amostras puras, mas eu posso aplicar para águas naturais da mesma forma. E qual é o meu ponto de partida? Eu vou escrever a equação da eletroneutralidade da água, que me diz que a somatória das cargas positivas tem que ser igual à somatória das minhas cargas negativas. Isso nós chamamos de equação de eletroneutralidade da água. E quais são as minhas cargas positivas? H+. Não tenho mais nada positivo. Negativa, OH-. Então vamos lá. Água é neutro. Não entra. O H2CO3 estrela, neutro, não entra. H+ entrou? Entrou. OH- entrou? Entrou. Ah, agora tem bicarbonato. Ah, e tem carbonato, só que eu tenho que multiplicar por 2, porque o carbonato ele é divalente. Ora bolas, esta é a equação da eletroneutralidade da água, da chuva, num sistema em equilíbrio com o CO2 atmosférico. E nós mostramos no vídeo anterior, quando nós apresentamos o sistema ácido carbônico, que essas espécies, eu vou colocar aqui, o H2CO3 estrela, nós calculamos esta espécie, a concentração dessa espécie, e nós vimos que ela é a constante de equilíbrio, vezes a pressão do CO2 na fase líquida. Nós vimos que a concentração de bicarbonato pode ser escrita como sendo KH, KH, Ka1, pressão parcial do CO2 dividido por H+. E nós mostramos que a concentração de bicarbonato pode ser escrito como sendo a constante de Henry, Ka1, Ka2, pressão parcial do CO2 dividido por H+ ao quadrado. Vamos ver se está certinho, não esqueci nada. Não, pronto, está aqui. Está aqui. Ora, como é que eu resolvo os meus problemas de química aquática? Começo escrevendo a equação da eletroneutralidade da água. Coloco as minhas espécies. E eu coloco todas as minhas espécies, procuro escrever as minhas espécies em função do pH. Mas aqui eu tenho, é fácil. H+ está aqui. Ótimo. O que é o OH-? É a constante de equilíbrio da água, Kw, dividido por H+. Pronto. O que é o bicarbonato? Ah, o bicarbonato está aqui. O bicarbonato, KH, Ka1, vezes a pressão parcial do CO2, dividido por H+. E agora está faltando quem? O bicarbonato. 2 vezes, não podemos esquecer o 2, 2 vezes KH, Ka1, as duas constantes de equilíbrio do ácido carbônico, KH, K1, K2, pressão parcial do CO2, dividido por H+ ao quadrado. Ora, aqui está a minha expressão que me permite calcular o pH da água da chuva, admitindo como um sistema termodinâmico aberto e em equilíbrio com o CO2. Eu tenho uma única equação e uma única incógnita. O meu problema está resolvido. Eu vou colocar os valores pertinentes. Deixa aqui a figurinha. Aqui a gente já escreveu. O que a gente precisa para resolver esse problema? Bom, eu preciso das minhas constantes. Então vamos lá. Kw, 10 elevado a menos 14.
ver a outra aqui. Vamos admitir que a primeira constante de equilíbrio do ácido carbônico, 10 elevado a menos 6,3. Segunda constante de equilíbrio do ácido carbônico, 10 elevado a menos 10,3. Constante, o meu KH, ou seja, a minha constante de equilíbrio, CO2 gasoso, H2CO3 estrela, 10 elevado a menos 1,47. Cuidado com a unidade, isso é mol atmosfera. E finalmente, e a pressão parcial do CO2? Por exemplo, podemos colocar 10 elevado a menos 3,5 atmosferas. 10 elevado a menos 3,5 atmosferas. Ora, eu conheço todas as minhas constantes de equilíbrio. Conheço tudo. Se eu quiser escrever essa equação, vamos escrever para não ter a dúvida. H mais vai ser igual a 10 elevado a menos 14 dividido por H mais. Está aqui. Mais. Vamos ver se eu não erro. Tem aqui nas... Está aqui. Aí eu tenho a pressão parcial, o KH, 10 elevado a menos 1,47 vezes 10 elevado a menos 6,3, o K1, vezes 10 elevado a menos 3,5, dividido por H+. Certo? Certo. E aí, continuando, aqui, 2 vezes, o mesmo KH, 10 elevado a menos 1,47, 10 elevado a menos 6,3, primeira constante de equilíbrio do ácido carbônico. Segunda constante de equilíbrio do ácido carbônico, 10 elevado a menos 10,3. E a pressão parcial do CO2 na atmosférica, 10 elevado a menos 3,5. Dividido por H+ ao quadrado. Olha a minha equação zona aqui. Agora você não tem jeito. Você tem que ir lá no solver e vai ter que resolver essa equação. Ou qualquer outra ferramenta computacional. A gente recomenda o solver porque é uma ferramenta simples. Eu tenho apenas uma única equação, uma única incógnita, e agora eu consigo calcular o pH da água da chuva. Se você fizer essa conta, a concentração de H+ vai ser igual a 2,33 vezes 10 a menos 6, e que vai corresponder a um pH aproximadamente igual a 5,63. Portanto, o pH, vamos colocar em azul, já que nós estamos falando de água da chuva, o pH da água da chuva, admitindo um sistema termodinâmico aberto em contato com o CO2 atmosférico, em equilíbrio com o CO2 atmosférico, o pH da água da chuva é igual a 5,63, ou seja, aproximadamente igual a 5,7. Ou seja, o pH da água da chuva não é 7. Seria 7 se eu não tivesse nenhuma espécie, nenhum carbono inorgânico na minha amostra. Aí sim, a gente fez, inclusive, foi um dos nossos primeiros exercícios de fundamentos de química aquática, acho que foi o vídeo 2 ou o vídeo 3, a gente mostrou que, de fato, a água neutra, né, tem que valer a equação da eletroneutralidade da água. Se eu não tiver nenhuma espécie componente do carbono inorgânico total, eu tenho apenas a água H+ e o H-, H+ tem que ser igual ao H-, que tem que ser igual, tem que respeitar a minha constante de equilíbrio da água, o pH tem que ser igual a 7. Mas acontece que o pH não é 7, porque eu tenho um sistema equilibrado com o CO2 atmosférico. Então, o nosso primeiro exemplo ambiental, onde a gente mostra que o pH da água da chuva não é 7, é igual a aproximadamente 5,7 para ambientes que estejam isentos de poluição. Depois a gente vai mostrar alguns exemplos do que acontece em ambientes quando eu tenho outros cátions e outros ânions. Aí a gente vai mostrar o que vai acontecer aqui.
Mas esse é um primeiro exemplo onde a gente mostra o sistema ácido carbônico, a importância do sistema ácido carbônico e a sua influência no pH de águas naturais. No nosso caso, a nossa amostra natural é a chuva. E aí a gente mostrou que o pH da água da chuva é igual a 5,7. Turma, se alguém tiver qualquer dúvida nos cálculos, verifiquem, mas aparentemente deve estar certo, mas qualquer coisa vocês podem verificar, colocar no Excel, verificar o valor, o pH vai ser em torno de 5,7. Se alguém tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, de forma que não fiquem dúvidas, tá bom? Ah, e a nossa homenagem ao AC/DC, né? Eu acho que eu não cheguei a homenagear em vídeos anteriores o AC/DC. O AC/DC é uma banda super legal, né? Lembrando, né, é uma banda australiana e que furou a bolha inglesa, furou a bolha norte-americana. Normalmente a gente associa a grandes bandas do rock and roll, a gente sempre associa a bandas inglesas, aos americanos. Vez ou outra, assim, aparece uma banda de um outro país, né? E o AC/DC é uma banda de sucesso mundial, fez coisa muito legal, com baita vocalistas, guitarristas fora de série, o Brian Johnson, vocalista, o Bon Scott, que era o primeiro vocalista do AC/DC, cara, fez coisas muito legais e furou aquela bolha norte-americana e inglesa. Então, uma super banda. Então, nossa homenagem ao AC/DC. Tá bom? Então, turma, muito obrigado e até os nossos próximos vídeos.